Então, começando aí a nossa prédica de hoje, eu quero que vocês observem umas coisas interessantes. Eu já falei sobre isso, mas é bom sempre a gente frisar. Veja o que aconteceu. Vocês sabem que ali no capítulo 2 de Atos, no capítulo 2, você tem a festa de Pentecostes, em que haviam ali judeus de 17 nações. Quer ver? Vamos ver aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 9. Eu vou ler antes um pouquinho, eu vou ler o 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, por ocasião daquela festa de Shavuot ou de Pentecostes, estavam habitando em Jerusalém judeus, varões religiosos de todas as nações. Como assim estavam habitando? Como assim? Olha, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Veja bem, esses judeus que estavam habitando Jerusalém, de todas as nações, diz aqui, eles não moravam realmente ali. Eles estavam ali vivendo por um tempo. Porque quando você vai num lugar e fica uma semana, 10 dias, é turista, né? Mas quando você fica 2 meses num lugar, já é considerado que você está morando ali, né? Considerado como morador, né? É muito diferente ser turista num lugar e ser morador, tá? A gente já teve essa experiência de ser turista e de ser morador, como a gente morou no exterior, vocês sabem disso, né? Uma experiência fantástica, uma experiência tremenda na vida da gente. Então eles perguntaram: como é que pode esses varões, sendo galileus, nascidos aqui, na região, na Galileia, aqui, estar falando a língua do nosso país? Porque eles ouviam falar na língua do país de onde eles estavam. Agora, o que eles estavam fazendo morando ali? O que vocês entendem? Que esses judeus de várias nações estavam morando ali. O que vocês entendem? Eles vieram ali para que finalidade? Não, Shavuot e Pêssar. Eles vieram para Pêssar. De Pêssar a Shavuot são 50 dias, mais de 50, né? Então, vamos dizer que eles estavam morando ali há mais de 2 meses para cumprir esse ciclo festivo conforme o mandamento de Deus. Então, diz o verso seguinte: partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, juntos a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, gente, nesse dia aí, nesse dia de Pentecoste, que foi o primeiro Pentecoste que teve aí depois da morte de Yeshua, né? Tem uma coisa importante que eu quero chamar a atenção, principalmente dos messiânicos, principalmente, é que o Seder de Yeshua
a chamada ceia do Senhor, foi celebrada em Pêssar, não é em outra época. E Yeshua disse que quem celebra o Seder, celebra a minha morte. E quantas vezes a gente lembra a morte de uma pessoa no ano? Não é uma vez no ano? Então, se celebra a morte de Yeshua, a morte do Cordeiro, e ele celebrou em Pêssar e morreu em Pêssar, então o Seder de Yeshua não é mensal, semanal, é anual, cai dentro da festividade de Pêssar. E lembrando também que tem o lava-pés que foi introduzido por Yeshua. Mas por que os messiânicos não fazem? Porque eles têm uma origem evangélica e lá não tem, a ceia é mensal, é semanal, enfim, e não tem o lava-pés. Então, por essa razão, não fazem o lava-pés. Mas nós vamos pela Bíblia, então vamos entender que o Seder de Yeshua é anual, porque é dentro de Pêssar, não é? E tem incluído o lava-pés que Yeshua falou, bem-aventurados sois se as fizerdes, sabeis essas coisas. Né? Mas quando você atribui aos judeus a responsabilidade da morte de Yeshua, esses judeus aqui, por exemplo, que tinham vindo ali celebrar, tinham vindo ali de 17 países, tinham vindo ali celebrar o Shavuot e Pêssar, eles podiam ser responsabilizados pela morte de Yeshua? Como que eles foram responsabilizados? Porque, olha, só naquele dia de Pentecoste, batizaram-se 3.000 judeus de fora, num único dia. Eu quero chamar a atenção de vocês também para isso. Vocês vejam bem, a mensagem messiânica era tão forte, tão poderosa, que 3.000 creram e foram batizados num único dia. É difícil o judeu crer, o judeu não aceita Jesus, não aceita Yeshua, é duro de coração. Então, como é que você me explica 3.000 ouviram uma única prédica de Pedro, uma única, e creram e foram imersos e batizados? Se a pregação de Yeshua é tão difícil de ser aceita. Diga, Pinehas. Isso daqueles países de fora de Jerusalém. Provavelmente antes de Jerusalém, muitos foram batizados lá, né? Antes. E o pedido daí, se eu puder dar referência dos textos lá do Senhor Cordeiro, para a gente poder projetar lá. O texto. Você quer o texto? O texto é Atos, o que eu falei dos judeus de todas as nações, Atos 2, do 9 ao 11 ou ao 12, fala dessas nações que estavam ali representadas. E o 5, o 2 verso 5, fala: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E como é que pode responsabilizar o povo judeu da morte de Yeshua? Como é que pode colocar tudo num saco só? O povo judeu matou Jesus, judeus mataram Jesus. Esse povo aqui nem morava ali, tinha vindo ali celebrar a festa, e são culpados, porque são judeus. É generalização, né? É querer culpar o povo judeu da morte de Yeshua. Então aqui, é como, por exemplo, vamos supor, a gente sabe que tem muitos líderes religiosos aí que pegam o dinheiro do povo, né? Arranja desculpa para pegar o dinheiro do povo. A gente pode dizer que todos os líderes religiosos, todos os pastores, são ladrões? Pode?
Digamos que tenha um ou outro, eu sei que tem, que trabalha com isso, para tirar o dinheiro do povo. Não é? Agora eu posso arrolar todos, dizer que todos os pastores são ladrões? Por causa de alguns que fazem isso? Se tem um político que não é bom, que é corrupto, ultimamente a gente tem visto muito aí prisão de políticos. Polícia dando batida, prendendo político em todo lugar aí. Nós podemos dizer que todos os políticos são corruptos? Não. A gente não pode generalizar. Agora, quem foi que matou Yeshua? E tem outra. Eu vou ler um texto aqui, vocês vão ver que Yeshua foi entregue. Quer ver? Yeshua foi entregue nas mãos dos gentios. Vamos ver aqui. Capítulo Mateus 20, 18. Não sei se você vai colocar na tela para o pessoal. Mateus 20, 18 e 19. Pode colocar os dois. Mateus 20, 18 e 19. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Nós vamos ver como é que eles condenaram Yeshua à morte. Como que eles o condenaram? Olha, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue a quem? Aos principais dos sacerdotes e aos escribas. Não é o povo judeu. Pode culpar todo mundo. Como eu falava agora há pouco, então todos nós matamos o Tiradentes. Até eu que nasci agora, alguns anos atrás aí, né? 75 anos atrás, 1945, Primeira Guerra Mundial. Até eu matei o Tiradentes. Porque brasileiro matou Tiradentes. Quem matou Tiradentes foram as autoridades. Com medo de um golpe de Estado, mataram ele. Esses sacerdotes, principais dos sacerdotes, os escribas, foram eles que condenaram Yeshua à morte, não foi o povo. Você não pode arrolar todo mundo. Esses que vieram de 17 nações aí, tem alguma coisa a ver com isso? Pelo menos esses que vieram de 17 nações, você não pode arrolar como responsável pela morte de Yeshua. Eles chegaram ali e Yeshua já tinha morrido. E já tinha ressuscitado. Eles não têm nada com isso. Mas são responsabilizados pelos irresponsáveis. Então aqui o texto diz que foram os sacerdotes, principais sacerdotes, e os escribas. Eles o condenarão à morte. Verso 19. Está lá na tela, né? E o entregarão aos gentios para quê? E o entregarão aos gentios para quê? Quem foi que escarnecia de Yeshua, que cuspia em Yeshua, que batia nele, que zombava dele? Quem era? Os gentios, os romanos. E o entregarão aos gentios. Os sacerdotes condenaram. A gente vai explicar como é que foi. Mas quem fez a tortura de Yeshua, antes dele morrer, foram os gentios, que querem ser inocentes, como essa senhora aqui que disse, os judeus mataram Jesus. Quem matou Jesus foi a senhora, dona Aline. A senhora matou, sabe por que a senhora matou? Porque ele morreu pelos seus pecados, então a senhora matou ele também. Quem imolou ele, quem o abateu, foram outros, mas amando da senhora, porque a senhora é uma pecadora. Os nossos pecados, os pecados da humanidade, caíram sobre ele, ele foi morto pelos nossos pecados. Então, quem culpa Yeshua, quem diz que os judeus
mataram Yeshua, não deveria querer a salvação dele. Então ele morreu pelos judeus, não morreu por você. Não é verdade? Se quem matou Yeshua foram os judeus, você não está salvo, porque ele não morreu por você. Os judeus o entregaram à morte, o condenaram, mas quem fez a tortura dele foram os gentios, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Foram os gentios que fizeram isso. Então é como o mandante do crime e o que matou. O mandante falou, mata uma pessoa. Aí o assassino foi lá, picou em pedacinho, cortou o morto, torturou o morto. E esse não tem culpa. Esse que fez tudo isso. É só o mandante. Não, é só o mandante. Tá, mas precisava matar desse jeito aí? Não, pois é, mas eu matei, né? Fiz de tudo que eu podia fazer para maltratar o cidadão. Quem fez isso foram os gentios. Até porque as leis judaicas não iam permitir fazer isso com ele. Por que que os judeus mesmo não o executaram? Os próprios judeus. Porque para executá-lo tinha que mostrar uma transgressão da Torá. Tinha que enquadrá-lo. Falou, olha aqui, ó, ele transgrediu a Torá. Aí os próprios judeus mesmo, seja apedrejado, seja por outro meio, o matariam. Mas não puderam provar nenhuma culpa nele. Então, entregaram na mão dos romanos. Olha, esse Yeshua, ele pode criar uma rebelião aqui em Israel. Não está difícil. E Roma vai ter dor de cabeça para dominar isso aqui. Porque ele levanta o povo tudo contra Roma. Então, vocês querem deixar ele vivo? Deixe, mas a gente está avisando. Esse homem é perigoso. É um subversivo. Foi isso que os sacerdotes fizeram. Esse homem é uma ameaça para Roma. O Pilatos falou, não acho culpa nele. Não tinha. Mas não é culpa nele. Ele não fez nada errado. Ele é uma ameaça ao governo de Roma. Então, estamos entregando na sua mão. Identificamos ele, está aqui. Quer deixar ele viver? Entenderam? Entregaram a Roma, mas eles não puderam condená-lo à morte, matá-lo. Eles não puderam fazer isso porque isso era contra a Torá. Eles não tinham provas contra Yeshua. Eu vou mostrar mais um texto para vocês. Lucas, capítulo 18, é só para confirmar. Verso 31 e 32. Lucas 18, 31 e 32. Então, gente, o que eu mostrei para vocês até agora? Que se no dia do Pentecostes, 3.000 judeus que vieram de fora, creram, era difícil. Será que não tem um erro aí na Brit Hadashah, não? Será que esses 3.000 que estão aqui, está em Atos 2, mas vamos ver esse verso primeiro. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Por quem? Pelos bonzinhos, que hoje está falando aí. Judeus mataram Jesus. Esses bonzinhos aí foi que fizeram tudo isso com ele. Os bonzinhos. Eu não puxei, mas como é que diz o 33? Vamos ver o 33. Opa! Ia ver. 33, vamos ver. E depois de o açoitarem, o matarão. Quem? Os gentios.
esses gentios que não querem assumir a culpa, querem jogar em cima do povo judeu. O povo judeu, gente, fez o papel. Quem que fazia o sacrifício do animal? O abate. Quem que fazia o abate? A degola não, como é que chama lá? Como é que chama o abate? Hã? Não estou escutando, fala baixinho. Shemitá? Shemitá? Eita, Shemitá, então eu estava morto. Eu estaria morto aqui, que eu passei por uma Shemitá. Estou vivo. Shemitá, né? Quem que fazia o abate dos animais? O abate? Sacerdote. Então, Yeshua tinha que passar pela mão, a responsabilidade do povo judeu seria da morte dele. Né? Mas quem executou a morte foram outros, mas o povo judeu foi que determinou, entregando ele nas mãos dos gentios. Mas tem que entender que tinha que ser o povo judeu. Outra coisa, eu não sei se vocês já perceberam, tem um versículo assim, ó. Veio para os que eram seus... Vamos procurar esse versículo? É João, né? Evangelho de João. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Quem que pode achar esse versículo para nós? Quem que já achou? João, capítulo 1. Eu posso achar aqui, se vocês demorarem aqui. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. João 1:11. Gente, eu quero lembrar vocês que eu vejo gente culta aí falando, ó, 1 Samuel, 1 Reis. Não existe 1 Samuel, 1 Reis, 1 Pedro. Primeiro é assim, 1 carta aos Romanos. Só tem uma, né? 1 carta aos Coríntios, por isso que você pode falar 1 aos Coríntios, porque é a 1 carta aos Coríntios. Agora, 1 Reis não tem, porque não foi escrita nenhuma carta para os reis. É 1 Reis, 1 livro de Reis, 1 livro de Crônicas, 1 livro de Samuel. Primeiro, não é primeira, não tem 1 Samuel, não tem 1 Pedro, porque Pedro não escreveu carta para ninguém. Tem 1 de Pedro. Aliás, vamos lá. 1 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. Entende? Então, quando não é uma carta, é 1 livro. Né? 1 livro de Reis. É primeiro, não é primeira. Tá? Então, vamos ver. 1:11, achou aí para nós? João 1:11. Veio para... E os seus? Para quem que Yeshua veio? Então, o que o gentil está criando caso aí? Yeshua veio para os gentios? De acordo com esse texto? De acordo com esse texto, ele veio para os gentios? Não. Ele veio para quem? Para os judeus. Então, Machia é um problema dos gentios ou dos judeus? Machia é um tema dos gentios ou dos judeus? Veio para o que era seus. Agora, é aí que está, né, que graças a Deus que a gente tem compreendido isso, que o gentio entra de carona, nunca foi rejeitado. Ontem entrou um internauta aqui falando, eu sou um miserável, sou um desgraçado, eu não nasci judeu, eu nasci gentil, eu sou um pobre, coitado, infeliz. Quem que falou isso para você? Deus nunca fechou a porta da salvação para os gentios. Os gentios receberam a palavra primeiro que os judeus, vocês sabiam? Que lá no Éden, quando Deus deu a palavra, não tinha judeu. O judeu só aparece depois de Abraão. Até ali a palavra era dos gentios. Gentil não é miserável, não é um desgraçado, um infeliz. Ele recebeu a palavra desde o começo. Agora, quando os gentios
rejeitaram a palavra de Deus, preferiram os seus ídolos. Eu notei um versículo aqui do Faraó. Vamos ver se eu acho aqui do Faraó. O que o Faraó fala para o... O que o Faraó fala para o povo de Israel? Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor, vosso Deus. Por que o Faraó fala, pequei contra o Senhor, vosso Deus? Porque não era Deus dele. O Deus do Faraó era outro. Mas como o Deus que estava dando as ordens ali no Egito era o Deus de Israel, e ele fez bobagem, ele falou, pequei contra o Senhor, vosso Deus. Então, as nações rejeitaram o Deus verdadeiro para ter os seus próprios deuses. Agora vem chorar, dizer que é um desgraçado porque nasceu gentil, podia ter nascido judeu. Ninguém, nem o que nasceu judeu é mais, nem o que não nasceu, gente. Nasceu judeu porque nasceu. Você não nasceu judeu porque não nasceu. Agora, a salvação de Deus está estendida a todos os seres viventes. Só que... Então, bota o 12. Continua o 12 aí, vamos ver. Então, primeiro, a palavra de Deus, primeiro, ela foi dada para os gentios. Aí, como os gentios não quiseram, começaram a arrumar seus deuses, seus próprios deuses, aí Deus falou, eu vou criar uma nação sacerdotal. Deus tomou a medida dele. Eu vou criar uma nação sacerdotal. E daqui para frente, quem quiser a minha bênção vai ter que ser através dessa nação sacerdotal. E os gentios têm que respeitar isso. Porque mesmo os gentios de hoje, eles não querem fazer a vontade de Deus. Eles não querem a Torá. Continuam não querendo. Eles querem uma nova aliança sem Torá, sem lei, sem nada. Como eles sempre quiseram. Então, Deus não rejeita o gentil. Mas o gentil, já que ele abriu mão, então agora é através da nação sacerdotal. Hoje a gente falou de Esaú e Jacó, não falou? Esaú rejeitou o direito de primogenitura. Não rejeitou? Deu por mão. Agora, se o povo árabe quiser fazer a vontade de Deus, tem que chegar lá e baixar a bola para o povo de Israel, porque ele rejeitou o Deus de Israel. Então, hoje é através de Israel, através de Abraão. Todo gentil pode ser salvo, mas é através de Abraão. Tem que unir-se à nação sacerdotal. Eu quero dizer para vocês, gente, deixa a seiva boa entrar em você. Deixa a seiva boa entrar, tira de você essa seiva venenosa que está dentro de você, esse conhecimento pagão, idólatra que você tem, abra a mão dele. Às vezes a pessoa como esse irmão que falou que ele é um pobre miserável, ele não quer aprender, não quer se humilhar, não quer tirar, abaixar, pegar no tzitzit, tem que abaixar e pegar no tzitzit do judeu. É esse o caminho. Até Abraão você podia fazer, você não quis. E venha me dizer que hoje você quer, que não quer também, porque você está cheio da seiva dos zambujeiros e não quer que essa seiva saia de você. Como é que diz lá o verso? Cadê o verso? 1,12. Tinha colocado lá, não? João 12. É. Vamos ver se ele coloca lá para nós. João 1,12. Leia aí enquanto isso. João 12. Já? Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem o quê?
Está aí, olha aí, ó, que coisa clara. Veio para o que eram seus, seus não receberam, mas todos aqueles que quiserem, ele deu-lhes o poder de se tornarem. O gentil, ele chega a ser mais abençoado até que um judeu. Chega a ser. De acordo com Isaías 56, Deus disse, eu lhes darei um nome melhor do que o de filhos e filhas. Sabe por quê? Porque o judeu tem a obrigação de servir a Deus, mas o gentil não. O gentil opta por servir o Deus de Israel. Ele opta, ele se dispõe. Então ele recebe um nome melhor do que o de filhos e filhas, porque ele é voluntário para servir a Deus. Mas tem que ser tem que ser enxertado na oliveira, receber a seiva de Abraão, Isaac e Jacó, tem que entrar através desse caminho. Porque até Abraão não era preciso, mas depois de Abraão é preciso entrar através da semente de Abraão. Então, vocês vejam bem uma coisa. Dia do Pentecoste, 3.000 judeus chegaram ali, viram aqueles homens falando línguas. Puxa, está falando a língua do meu país? Esse camarada aí não é um pescador? Está falando a língua que eu falo lá em Creta, lá na Mesopotâmia. Como é que ele está falando? Aqui não tem escola de línguas, né? Como é que ele está falando essa língua? Um dia, aí prestaram atenção no que eles estavam ouvindo. O Messias chegou. Chegou o Mashiach. O Mashiach chegou. O Messias que a gente espera, que veio para o que era seu, é o que a gente esperava. O que faremos, varões e irmãos? Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja imerso em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o que os 3.000 judeus fizeram? Vamos estudar. Foi isso? Bom, hoje é o dia do Pentecoste. Eu vou ficar aqui mais uma semana, então dá tempo de você explicar para mim esse negócio do Mashiach aí? Porque eu quero ver mesmo isso aí, se é certo. Foi isso? Essa foi a reação deles? Qual foi a reação deles? Vamos ver Atos 2, 41. Atos 2, 41. Naquele mesmo dia, olha só, vamos ver. Vamos colocar o versículo lá, Atos 2, 41. Está lá? Vamos ver. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Está vendo? Era difícil, era complicada a mensagem. Pedro teve que dar umas 3 horas de estudo bíblico ali, teve. Pedro teve que falar, senta todo mundo aí, vai demorar um pouco. Vai demorar, porque eu vou ter que explicar. Foi assim? Que faremos, varões e irmãos? Quando que você fala isso? Quando que você fala, o que eu vou fazer agora? Quando que você fala isso? Quando? Quando que você usa essa expressão? O que eu vou fazer agora? Quando? Quando acontece uma coisa muito grave, muito... Fui assaltado, o que eu vou fazer agora? Bati o carro, o que eu vou fazer agora? É uma situação de desespero. Que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Coloca lá o verso 37. Mas vai voltar nesse, hein? Vai voltar nesse. Se quiser colocar junto. 37. Vamos ver. Por isso que tem que funcionar essa TV aí e uma que tinha aqui. Entendeu? Eu não tenho mais essa idade para fazer essas curvas aqui. Em breve, né?
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu o quê? Pode pôr outro verso, se estiver fácil aí. O que Pedro responde? Está lá? Que faremos, irmãos? Vamos ver o outro, o 38. Pedro, então, lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, seja imerso, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não falou para ele: abandona a sinagoga, vocês são de fora, vocês vão abandonar a sinagoga, viu? Lá onde você que é de Creta, vai abandonar a sinagoga de Creta. Vai chegar lá, vai avisar lá o rabino, né? O rabino está aqui, tudo bem. O rabino estava lá, né? Mas vai avisar a sinagoga que você não vai fazer mais parte, que agora você crê em Yeshua, né? Foi isso? Não. Arrependei-vos e cada um de vós seja imerso em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Só isso. E aí, vamos ver a sequência. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora vem o 41. 41, olha lá. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra e, no mês seguinte, agregaram quase 3 mil almas. Quando? No mesmo dia. Peraí, mas eu vou dizer, viu, Humberto, eu acho que esses judeus aqui era tudo gente fraco. Meia boca. Porque, poxa, o que tomou a decisão dessa, assim, do dia para a noite? Vim de tão longe, celebrar uma festa, largar o segundo dízimo ali. Aí escuta lá uns doidos lá falando fala que eles têm que ser imersos e eles aceitam. E no mesmo dia quase 3 mil se batizaram. Imagino que esse batismo aí foi demorado. Viu? Apesar que eu acho que entraram todos os Shalirim na água, não foi só Pedro não, acho que entrou uma turma de Shalirim lá para fazer a tevilá deles. Mas tinha que receber também imposição de mãos, viu, gente? Não é só batizar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Foi difícil convencer os judeus ali de que Yeshua era o Mashiach? Foi difícil? E por que hoje é difícil? Mudou? O povo judeu daquela época era tudo cabecinha de vento. Hoje são todos inteligentes, não aceito de jeito nenhum. O que mudou daquela época para agora? O que mudou? O que? Os de hoje não querem o Mashiach? Querem ou não querem? Os de hoje não querem o Mashiach? Querem. Querem o Mashiach, eles cantam. Eliarro, Hanavi, vem falar para nós do Mashiach. Vem Elias. Olha a tua cadeira aqui, Elias. Senta aqui e fala do Mashiach para nós. Olha aqui, vai ter uma circuncisão hoje. O Sander que vai sentar na cadeira de Elias. Vamos aproveitar e pedir para o profeta vir aqui falar do Mashiach ben Davi para nós. O povo judeu não quer o Mashiach? E por que o povo prega e eles não aceitam? Porque não é o Mashiach, não preenche as condições que Yeshua tinha. O que foi apresentado no Shavuot era o judeu autêntico, cumpridor da Torá. E depois, gente, isso aí é um argumento que eu estou usando aqui. Depois daquele ali, diz que dia a dia, quer ver, está aqui em Atos, crescia a multidão. Quer ver?
Dia a dia acrescentava o Senhor, 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Dia a dia. Aquilo continuou. Quando Paulo entrava numa sinagoga e falava do Machia, uma grande parte daquela sinagoga já cria. Então essa vulnerabilidade ao Machia, essa fraqueza para abraçar a Machia, que não é uma fraqueza, é a mesma até hoje. O que não é o mesmo é o tipo de Machia que é apresentado para o povo judeu. Não preenche. Isso que eu falei para vocês, gente. Olha, gente, se você cumpre a Torá e se você apresenta para o nosso povo um Mashiach de acordo com a Torá, tem o capítulo 13 de Deuteronômio, que o judeu vai usar aquilo ali. Aquilo ali é um teste. Você já viu quando a nota é falsa, que a pessoa pega uma caneta, põe assim, manda chamar a polícia, está preso. Ele pega o Deuteronômio 13 e aplica em cima do Mashiach que você pregou para ele. Como é que é? Quem que é o seu? Ah, é esse, assim. Cara, não tem tempo a perder não, cara. Porque não passa no teste de um profeta chamado por Deus que vai defender a Torá. Porque se você colocar um profeta aprovado por Deus, ele já não pode rejeitar. Ele não pode, se você chegar e falar para ele assim, olha, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você, a princípio ele não pode rejeitar. Porque se surgir um profeta e tarará, eles têm que ouvir. Eles só vão rejeitar esse profeta na hora que o profeta se identificar. Então, a princípio, ele não vai poder rejeitar. Agora ele vê quem está apresentando o Yeshua para ele, está transgredindo a Torá, desobedecendo a Torá, daí ele não perde nem tempo, não precisa nem identificar, já está identificado. O camarada já chega identificado, sou falso profeta, e vai querer pregar para o judeu. Ele vai aplicar ali o Deuteronômio 13 em cima. 13, 18, acho. Ele vai apresentar. Não passou. Mas ele é vulnerável, sim. Ele continua. Romanos 11 vai dizer assim, que tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado na oliveira, não te orgulhe, porque poderoso é Deus para quebrar você e enxertar o galho natural. O galho natural é fácil. Eu tenho explicado aqui, um gentio leva 1 ano para entender. E às vezes 1 ano é pouco. Judeu do dia para a noite, se ele crê hoje, eu posso batizar ele hoje. Posso fazer a imersão dele hoje, se ele crê. E ele não precisa mudar de religião, sair da sinagoga, ele só precisa abraçar Yeshua. Só isso. Receber Yeshua, porque Yeshua veio para o que era seu. Vamos abrir aqui para não ficar só nas minhas palavras. João 11. Às vezes eu sou meio repetitivo, mas a gente tem que ser repetitivo, né? Vamos ver aí 11, verso 46 em diante, vamos colocar na tela para nós, 11, 46. João 11, 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Yeshua tinha feito. Depois os principais feito, que era o quê? A ressurreição de Lázaro. Tá? A ressurreição de Lázaro, 4 dias morto, e Yeshua ressuscitou Lázaro. Aí eles contaram para os sacerdotes o que Yeshua tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes, verso 47, e os fariseus formaram um conselho e disseram: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Olha, fazer sinal fazia parte também da identificação de um profeta. Então, se um profeta faz sinal, ele tem que ser crido. Não significa que ele é verdadeiro, ele tem que ser crido. Só que o sinal que Yeshua fazia era, não tem, meu Deus, levantar um homem morto depois de 4 dias.
Quem quer fazer um sinal desse? Quem? Levantar um morto depois de 4 dias, gente? Não tem. Não tem ninguém que podia fazer um sinal desse. E ele fez. Então eles disseram: que faremos, pois, porquanto este homem faz muitos sinais? 48, está lá o 48? 48. Se o deixarmos assim, o que vai acontecer? Uma meia dúzia crerá nele. Alguns crerão nele. Todos crerão. Se a gente não tomar uma providência, todos crerão nele. Então essa conversa que Yeshua veio, que foi rejeitado pelo seu povo, essa conversa mole. Rejeitado pelos seus é porque era a liderança que o rejeitou. O povo não rejeitou, esses 3.000 de todas as ações da terra não rejeitaram Yeshua. Paulo chegava na sinagoga, eles criam Yeshua. Então alguns o rejeitaram, alguns. Por isso que ele foi morto, gente. Ele não foi morto porque não criam. Se ninguém cresce nele, ele não precisava nem de ser morto. Ser morto para quê? Ninguém creu. Que ameaça que ele ia ser? Ia formar um rebanhinho lá de 200 membros lá em Israel e acabou. Não era ameaça nenhuma, isso aí já acontecia naquela época. Acontece que estava todo mundo crendo nele. A prova é que vocês viram que no Pentecoste ali 3.000 creu na hora. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos. E vão fazer o que conosco? Então, esses sacerdotes, esses líderes, eles trabalhavam para Roma, para manter o povo de Israel sob o controle romano. Eles ganhavam dinheiro, eles eram empregados de Roma. Comissionado. Então, se nós não fizermos qualquer coisa, todos vão crer nele. E aí eles tinham medo de que, crendo em Yeshua, fosse provocada uma rebelião, uma revolta contra Roma. E Roma fosse lá e entrasse numa guerra. Então eles disseram: nós temos que fazer alguma coisa. Senão nós vamos perder o nosso cargo, o nosso lugar. E vamos perder a nação que está sob o nosso comando hoje. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Quando o Caifás falou isso, que convinha que um homem morresse pela nação, o que o Caifás quis dizer? Preste atenção na minha pergunta. Quando Caifás, eles estavam ali tramando entregá-lo para Roma, né? Para ser morto. Quando Caifás fala assim: vocês não sabem de nada. Olha, nem considerais os 50, que nos convém que um homem morra pelo povo, e não pereça toda a nação. O que o Caifás quis dizer com isso? Gente, o que é? O que vocês acham? Pena que eu não posso consultar o internauta aqui para dizer o que ele acha. O que vocês acham? Tá, mas quando ele estava dizendo isso, que convinha que alguém morresse pela nação, ele estava tentando salvar o quê? No versículo anterior ele estava falando assim que Roma ia tomar toda a nação, o poder, o domínio todo. Então, que era interessante que ele morresse. Ele ia morrer pela nação. Mas o que o Caifás quis dizer? Não, ele é o Salvador, ele vai morrer para salvar o povo. É isso? O que o Caifás quis dizer? O escritor de João, ele interpretou de outra maneira, interpretou da maneira para nós entendermos. Mas na visão do Caifás, o que o Caifás quis dizer? Tranquilo,
vamos entregar ele para Roma para ser morto. Ele sendo morto por Roma, Roma continua no poder, a gente continua no cargo, fica tudo em casa. Ele vai ser sacrificado pelo reino aqui, pela nação. Entendeu? Ele não estava chamando Yeshua de Salvador. Ele estava dizendo para os colegas dele, vamos entregar ele. Pô, vamos entregar esse homem aí. Ele vai morrer pela nação, pelo reino. Mesmo assim, sem saber, aí vem a interpretação, no 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Yeshua devia morrer pela nação. E não somente pela nação, agora vem os gentios, hein? Mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Entenderam? Entenderam aí? A ideia do Caifás e a interpretação de João? Ele interpretou favorecendo ele, para ficar no poder, entrega para Roma. Tranquilo, cabeça fria, gente, olha. Nós não estamos pecando, não. Vocês estão com medo de entregar ele, só porque ele não fez nada contra a Torá? Vocês estão com medo de entregar ele para Roma e Deus cobrar de nós, que a gente pecou, entregou um tzadik para morrer? Mas ele vai ser sacrificado justamente para salvar a nação. Para Roma não entrar aqui e acabar com tudo. Entenderam? Eles fizeram dele uma vítima. Mas, na verdade, a verdade é outra, né? Que, na verdade, ele morreu pela nação, sim. Mas para salvar o povo de Israel dos seus pecados e para salvar todos aqueles que haviam de se juntar ao povo de Israel, que são gentios, como eu falei, que todos podem se juntar ao povo. Então, as portas da salvação estão abertas para todos aqueles que querem servir a Deus. Não tem diferença. Não, mas eu sou gentil, um desgraçado, eu não nasci judeu, sou maldito, raça amaldiçoada. Quem que falou isso? Quem que falou isso para você? Você é isso. Porque ele não entende. Ele acha que tem que nascer, não tem que nascer judeu. Paulo fala, não há judeu nem grego. Não há. Nessa oliveira, todo mundo dá oliva, todo mundo produz azeitona na ponta do galho. O zambujeiro não vai produzir outro negócio, vai produzir azeitona. Tranquilo. Entenderam? Vocês entenderam isso? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Agora, o gentil tem que baixar a bola. O gentil tem que entender que ele vai dar um trabalho tremendo para ele se converter, ele vai dar um trabalhão, porque ele chega, olha, é incrível, a gente tem um site, o grupo está assistindo aqui, a minha prédica pode confirmar isso aí. Nós temos um grupo do curso que tem de gente que entra lá querendo ensinar, entra num dia, no outro já está querendo ensinar lá no grupo. É essa coisa. O gentil, muitas vezes, ele não tem essa humildade dele chegar e falar, olha, não sei nada mais. Eu me lembro de uma irmã que tinha na congregação aqui, chamava, como é que era o nome dela? A Denise sabe, que mora lá no Santa Quitéria. Eugênia. A Eugênia falava assim, a Eugênia era uma mulher muito estudada, foi batista há muitos anos. Ela falava assim, eu não sei mais nada. Zerou meu conhecimento. É assim que o não-judeu tem que chegar. Ele tem que chegar e falar, ó, meu conhecimento está zerado, não sei nada. E quantos que nós temos que são pastores, que estão no nosso grupo, são pastores. E estão ali aprendendo, porque a gente foi intoxicado com coisas que contrariam a vontade de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de pôr toda essa seiva venenosa para fora, para receber a seiva verdadeira, original, e passar a entender. E a outra coisa é isso que eu estou falando para vocês. O povo judeu não é duro de crer.
Não é duro de crer. Se você estiver preparado para apresentar Mashiach para o povo judeu, preparado, não vem com seiva de zambujeiro que não vai pegar. Preparado, ele vai te ouvir. Porque ele quer ouvir. Ele quer. Ele quer que o Elias fale com ele. Mas você não adianta você querer passar por Elias. E aí o povo desanima, faz igual o Lutero fez. O Lutero, quando ele proclamou lá as 95 teses contra Roma e foi excomungado de Roma, foi expulso de Roma, ele pensou assim, vou ganhar os judeus. Vou ganhar os judeus. Eu não sou mais católico, vou ganhar os judeus. E bateu em cima do judeu. O judeu não aceitou. Foi não. Aí ele mandou queimar a sinagoga dos judeus. Queima a sinagoga, acaba tudo. Por quê? Porque quando ele vai e prega para o judeu não aceita, ele toma ódio do judeu. Não, o judeu não é. Teve um líder lá nos Estados Unidos, no Tennessee, que falou para mim, os judeus é um problema de Deus, não é meu. Ah, não é seu, né? É problema de Deus, né? Porque você não tem capacidade para anunciar, então é problema de Deus. Então é mais fácil pregar para quem não é judeu, porque quem não é judeu aceita tudo. Tudo que fala para eles aceitam. Agora, para falar com o povo de Israel, tem que estar preparado, tem que estar revestido, tem que estar dentro dos padrões da Bíblia. E o nosso Yeshua, ele está dentro dos padrões. E muitas vezes, quando nós vamos falar de Yeshua, ele já fala, é o Jesus dos cristãos? É o JC? Por quê? Porque ele está acostumado com isso aí. Então, o nosso povo, gente, me dói muito isso, quando as pessoas desprezam os judeus, fala que o judeu é nação sacerdotal. Mesmo não crendo em Yeshua, é a nação sacerdotal. É a nação sacerdotal. Eu falei e repito. Quando nós estivemos em Londres e fomos encaminhados, tinha um brasileiro no meio, nós fomos encaminhados para um judeu Sartima, Moré, não Moré, bom, ele era Moré também, que fazia circuncisão. Ele perguntou, vocês guardam Torá? Sim. Quanto tempo vocês guardam Torá? Aí eu disse o meu tempo, o outro disse o tempo dele, ele falou, tá, nome de vocês, deixa eu ver se vocês têm ascendência judaica. Beleza, tem ascendência judaica e cumpre Torá. Pode vir aqui domingo de manhã que eu vou fazer a circuncisão de vocês. Olha o que ele pediu. Ascendência judaica, que 70% dos brasileiros têm, e se cumprir a Torá. Pronto. E é isso aí, é bem isso que nós temos que ter e ser, porque o nosso povo não é esse povo duro. Na sequência vocês vão ver lá que milhares, eu vou ler esse verso para nós finalizarmos aqui, Atos capítulo, se vocês quiserem, coloca o versículo para mim, Atos capítulo 5, Atos capítulo 6, desculpe, verso 7, Atos 6, 7. Nós vamos finalizar com esse versículo. Vocês vão ver que não foram só aqueles 3.000 judeus ali que creram em Yeshua. Agora, tem uma coisa. Como é que você fala com seu pai? Você chega com seu pai no grito ou você chega com humildade? Como é que você fala com seu pai? Humildade, não é? Como é que o irmão mais novo fala com o irmão mais velho? Com respeito. Quando você for falar com judeus, tem que falar com respeito. Porque o povo judeu é a nação sacerdotal. Você quer falar, tudo bem, mas chegue de maneira respeitosa, com humildade. Não chegue com arrogância. Tá? Porque se você estiver preparado, o nosso povo vai ouvir sim. 3.000 creram num dia. 3.000. Vamos ver o verso. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes
Obedecia à fé. O sacerdote não era um judeu qualquer. Era uma pessoa preparada, conhecedor da Torá, tinha que ensinar o povo. Por que eles creram em Yeshua? Porque aqueles judeus que creram em Yeshua obedeciam a Torá mais do que os outros. Então eles se sentiram atraídos. Essa comunidade de Yeshua cumpre a Torá melhor que a nossa. Então vamos ver aonde que está o problema. Chegava lá, era Yeshua. Entenderam? Eu contei para vocês a experiência de um rabino lá de Israel, que ele deu uma carona para alguns ortodoxos, estavam indo para Jerusalém, sexta-feira, ele deu carona para os ortodoxos, porque logo ia começar o Shabat. E no caminho ele começou a contar alguns ensinamentos, falou de alguns ensinamentos. Saiu, quando ele desceu, os ortodoxos no lugar que eles iam descer, eles perguntaram, mas quem é quem ensinou isso para você? Um rabino amigo meu. Isso aí é uma coisa tremenda, o rabino ensinou isso para você? Ele ensinou. Ah, tá, nós vamos te procurar para a gente conversar. E procuraram o rabino, mais ou menos assim a história. O rabino falou mais ensinamentos para eles. Rapaz, estamos maravilhados. A gente quer conhecer esse rabino. Não, eu vou apresentar ele para vocês. Por enquanto não deu, mas eu vou apresentar. Então vamos conversar mais. Aí conversaram mais, não sei quantas vezes eles conversaram. Aí, nessa última vez, chegaram lá, então, hoje eu vou apresentar o rabino para vocês. E ali começaram a conversar. Mas cadê o rabino? O rabino, o nome dele é Yeshua. É Yeshua. O rabino que me ensinou todas essas coisas se chama Yeshua. Aí eles creram em Yeshua. Em momento algum ele falou que aqueles ensinamentos eram de Yeshua. Ele ensinou, de acordo com o judaísmo. E quando ele revela que o amigo dele, o rabino, era Yeshua, isso prova que nós temos que saber o que falarmos para o nosso povo. E o nosso povo quer, sim, o Mashiach.